Este é o rio Zambeze, correndo pelo continente africano. Há muitos rios assim no mundo, mas poucos guardam os pesadelos do Zambeze. É considerado um dos rios mais perigosos da Terra. E como você está prestes a descobrir, muitas pessoas foram atraídas para suas belas águas apenas para perderem suas vidas. Correntezas rápidas, hipopótamos e crocodilos espreitam logo abaixo da superfície. Não é surpresa que tragédias terríveis tenham acontecido no rio Zambeze. Como de costume, aconselha-se a discrição do espectador. Se não conhece o rio Zambeze, talvez o conheça pelas deslumbrantes Cataratas Victoria. Conhecida localmente como a fumaça que troveja, as Cataratas Victoria são a maior cachoeira do mundo. A maioria das pessoas aproveita as emoções do Zambeze através de bungee jump, rafting e passeios de helicóptero. Porém, não é raro as pessoas mergulharem na água. O Zambeze atravessa 6 países africanos. Portanto, algumas áreas são mais seguras que outras. É o 4º rio mais longo da África, estendendo-se por 1.600 milhas, e o maior rio que deságua no Oceano Índico a partir do continente. O rio atravessa 6 países: Zâmbia, Angola, Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Desempenha um papel crucial na geografia, ecologia e vida humana em toda essa vasta região. Ele promete belas paisagens e vida selvagem cativante. É um destino de férias popular para pessoas de todo o mundo. Porém, inundações repentinas e correntes velozes podem transformar águas tranquilas em armadilhas mortais. Em 27 de agosto de 2020, Elson, Mate e Tamsung Nkuba se juntaram a 25 amigos. A ideia era relaxar às margens do Zambeze, observar a vida selvagem e nadar nas águas frescas. Mas o grupo não percebeu o quão rapidamente as inundações podem passar por essas seções mais calmas do rio. O grupo passou a maior parte da quinta-feira admirando a linda paisagem ao redor. Eles podiam até ouvir o rugido da cachoeira das Cataratas de Victoria, que é tão alto que você pode ouvi-lo a 50 quilômetros de distância, às 15h40. O dia pacífico se tornou trágico, quando as águas da enchente invadiram a cena serena. Isso não é incomum no Zambeze. Como o rio se estende por uma área tão grande, a chuva mais amontante pode facilmente criar condições rápidas de enchente mais a jusante. Além disso, existem mais de 30 barragens no Zambeze. Qualquer uma dessas, abrindo suas comportas, pode causar tragédia a jusante. As mudanças climáticas criaram padrões climáticos imprevisíveis, tornando difícil para os locais preverem com precisão quando as inundações irão ocorrer. Antes que pudessem reagir, uma onda massiva se abateu sobre todo o grupo. Se você já esteve em uma piscina de ondas em um parque aquático, você conhece a sensação de ver uma onda enorme vindo em sua direção e se preparar para enfrentá-la, sendo levado por suas ondulações. Mas isso não era um parque aquático e não havia paredes, salva-vidas, nem passeio alegre cuidadosamente monitorado. A enorme onda arrastou 2 deles em seu poderoso alcance. A maioria do grupo conseguiu se salvar na margem, ofegantes enquanto assistiam horrorizados. Mas ao olharem em volta, verificando se todos estavam seguros, a terrível verdade os atingiu. Elson Mott e Tamsangan Kubi não estavam em lugar nenhum, engolidos pelas águas furiosas da enchente. O pânico dominou o grupo enquanto gritavam por ajuda, buscando na superfície turbulenta qualquer sinal dos companheiros desaparecidos. Logo ficou claro que a situação era urgente e a busca por Elson e Tamsanga precisaria de equipes de busca e resgate imediatas. A Associação de Rafting do Zimbábue mobilizou uma equipe de especialistas em rafting e caiaque para ajudar na busca. Por 3 dias exaustivos, eles vasculharam o rio, navegando pelas corredeiras arriscadas,
Amigos e familiares de Elson e Thamsanqa aguardavam ansiosos por um milagre. No quarto dia, os caiaqueiros fizeram uma descoberta angustiante. Os corpos de Elson e Thamsanqa foram encontrados. Eles flutuavam nas águas bem abaixo de onde nadavam. Com a ajuda dos moradores locais, os socorristas os retiraram da água e os transportaram para o topo do desfiladeiro. O parente de Elson, Claudius Matti, disse que apesar do incidente, a família agora estava aliviada por terem encontrado o corpo. Tem sido muito difícil dormir diariamente, sem saber se os corpos serão encontrados. Culturalmente, sabemos que você não pode lamentar um corpo que não viu e confirmar que está realmente morto. Com a descoberta e recuperação de ambos, as pessoas podem encontrar o encerramento. A terrível notícia se alastrou por Victoria Falls. Muitos dos moradores locais dependem do rio Zambezi por suas propriedades vitais. Cerca de 47 milhões de pessoas dependem do rio para água potável, pesca e irrigação. Além disso, ele é responsável por uma enorme parte da energia hidrelétrica na área. Mas mesmo com as propriedades vitais do rio, subestimar seu poder mortal pode ser uma das últimas decisões que você toma. Você esperaria que este fosse um incidente isolado, mas tragédias como essa são muito comuns neste rio mortal. Muitos afogamentos ocorrem anualmente, mas a quantidade exata é difícil de determinar. Além daqueles que morreram vítimas de animais selvagens, como hipopótamos e crocodilos. Você pode pensar que os hipopótamos são criaturas pacíficas, dada a sua natureza aparentemente dócil, mas, surpreendentemente, eles são responsáveis por mais de 500 mortes por ano. Isso os torna um dos mamíferos grandes mais perigosos da África. Eles são alguns dos maiores mamíferos terrestres, pesando entre 3.300 a 4.000 libras e possuindo uma força insana, capazes de carregar a velocidades aterrorizantes de até 19 milhas por hora, apesar de seus corpos volumosos. Suas poderosas mandíbulas, capazes de abrir até 150 graus, podem exercer uma força de mordida de cerca de 1.800 psi. Isso é suficiente para esmagar ossos, até mesmo em pequenos barcos. Suas presas, que podem crescer até 20 polegadas, são armas formidáveis usadas em lutas e defesa. Os hipopótamos são notoriamente agressivos e territoriais, causando mais mortes humanas por ano do que leões ou elefantes. Para piorar a situação, eles são conhecidos por virar barcos, pensando que são crocodilos. Quando ameaçados, podem se tornar agressivos e atacar qualquer um que esteja em seu caminho. Foi isso que aconteceu com um guia que liderava um grupo de turismo no Zambezi em abril de 1994. Ele era um homem alto e forte que era local da área, bem como um veterano experiente do perigoso rio. Como um guia especializado, ele os levou pelas rotas mais cênicas. A viagem foi incrível, com as câmeras do tour capturando toda a vida selvagem que vieram ver. Mais à frente, waterbucks, impalas e búfalos pastavam nas margens. Crocodilos relaxavam nas barras de areia. As inconfundíveis manchas marrons dos hipopótamos ondulavam rio abaixo, enquanto resmungavam e gargalhavam. Encontrando um momento para relaxar, o guia reuniu o pequeno grupo e organizou uma perna sobre. Aqui, os ocupantes mantêm as canoas alinhadas, colocando os pés na canoa ao lado. Eles relaxaram, deixando-se levar pela suave correnteza do rio, apreciando as vistas. Sem aviso, seu momento tranquilo foi estilhaçado. Um hipopótamo invisível emergiu do banco de juncos próximo e mergulhou na água. O guia deu a ordem para desengatar e empurrou uma canoa para longe. Mas quando ele tirou o pé da água, enormes mandíbulas explodiram da água abaixo dele, prendendo em sua perna. Ele atacou o agressor com seu remo, mas a mordida do hipopótamo se fechou. Ele o arrastou para fora da canoa e para as águas turvas, com uma facilidade aterrorizante. O cliente em pânico gritou
e bateu na água com seus remos, fazendo de tudo para tentar afugentar o hipopótamo. Incrivelmente, o guia emergiu e eles rapidamente o puxaram para bordo e o levaram para a margem. O que restou de sua perna agora era um caos. Quando o caos acalmou, ele viu seu remo azul à deriva rio abaixo e começou a entender sua lesão, muito horrível para descrever aqui. Depois de procurar ajuda no lado sul do rio e não encontrar nenhuma, o grupo, abalado, se agrupou na margem. Felizmente, eles foram encontrados após o anoitecer e levados para um acampamento de evacuação de vítimas. Apesar das ações rápidas para ajudar o guia, a gangrena se instalou naquela noite. Quando os cirurgiões finalmente operaram, amputaram a perna dele abaixo do joelho. Um longo caminho para a recuperação estava à frente para o guia, mas este foi apenas o primeiro incidente em uma trágica sequência de eventos, com outro ataque espreitando apenas 48 horas depois. Mais de 100 milhas rio abaixo, um grupo de pesca composto por Alistair Gallatley, Arthur e Faye Taylor, e Clive e Brenda Kelly estavam desfrutando de um dia relaxante a bordo de seu barco a motor. Eles estavam no meio do rio Zambezi. O sol brilhava na água, enquanto eles navegavam pelo rio, e estavam cercados por crocodilos tomando sol, hipopótamos resfolegando e elefantes se revolvendo nas margens lamacentas. Alistair levou seus amigos para passar o feriado de Páscoa em um pequeno acampamento turístico que ele estava construindo. Ele passou a maior parte da vida como guia de safari na selva, então não se preocupava com os animais. Se não os incomodar, eles não vão te incomodar. Mas ele não sabia que subestimar essas criaturas mudaria sua vida. Esta parte do amplo rio Zambezi, que formava a fronteira entre Zâmbia e Zimbábue, geralmente era uma rota favorita para barcos turísticos. Porém, hoje, o grupo tinha o local só para eles. Alistair desligou o motor, deixando o barco à deriva na corrente veloz enquanto iniciavam a pescaria. Logo Brenda gritou animada: "Eu peguei um!" Com orgulho, ela colocou a primeira captura do dia no barco. Subitamente, a proa do barco se ergueu com violência da água. Um hipopótamo atingiu o barco com uma força que arremessou os 6 passageiros em um canto. O barco inclinou com o peso extra e, antes que pudessem recuperar o equilíbrio, um segundo golpe poderoso virou o navio. Gritos encheram o ar quando todos foram jogados do barco à água. Arthur e Faye agarraram Brenda, que não sabia nadar, e a ajudaram a chegar no banco de areia mais próximo. Enquanto isso, Alistair e Clive se agarraram a uma corda pendurada do barco virado, conseguindo apenas subir em seu casco. Abalado e avaliando a grave situação, Alistair decidiu que a melhor esperança era se afastar do rio, nadar até a margem do rio e correr para a segurança de um acampamento de pesca próximo. Ele mergulhou na água e nadou cerca de 90 metros até a margem. Quando ele se sentiu seguro, avistou um crocodilo de 2,5 metros vindo em sua direção. O instinto entrou em ação e Alistair decidiu atacar numa tentativa de assustar o crocodilo. Ele nadou em direção ao crocodilo, mas este desapareceu na água. Ele mergulhou para procurar o animal, mas foi cegado por uma nuvem de lama levantada no pânico. Ele se deslocou para águas límpidas e reavaliou a situação. Em seguida, ele viu o crocodilo de 8 pés disparando em sua direção como um torpedo. Ele passou por ele, depois virou para pegar Alistair. Ele mergulhou novamente e ficou cara a cara, com uma boca aberta e 2 fileiras de dentes amarelo-marrom brilhantes. Suas mandíbulas se fecharam em seu antebraço. Sua luta pela vida começou. O crocodilo o arrastou para baixo d'água, agitando-se e girando. Alistair enrolou as pernas no réptil, rolando com ele, enquanto tentava furar seus olhos com os polegares. A dor era agonizante, mas ele não desistiu. A força de seus socos fez pouco para retardar o ataque do animal. Finalmente,
Ele forçou a mão pela garganta do crocodilo, desencadeando um reflexo de vômito que fez com que ele o soltasse. Alistair emergiu da água, ofegante. Seu braço direito estava gravemente ferido, com lesões por todo o corpo. Ele cambaleou até uma parte mais segura da margem do rio e desabou. Ele amarrou o braço com tiras da camisa e esperou por ajuda. Ele havia sido levado para muito longe rio abaixo em sua luta e agora estava completamente sozinho. Enquanto isso, com a tarde virando noite, os demais se aglomeravam num banco de areia parcialmente submerso. Eles haviam assistido à luta de Alistair e o viram ser levado, sem dúvida, presumindo o pior. Arthur, um experiente ao ar livre, sabia que a noite traria mais perigo. Crocodilos o cercavam, seus olhos brilhando ao luar. Arthur encontrou um remo azul flutuando na água, então ele o pescou para usar como uma arma para se defender. Ironicamente, era o mesmo do ataque do guia anterior 2 dias antes. É bastante incrível para mim que o remo que se perdeu na luta do guia com o hipopótamo acabou sendo o mesmo que, muito provavelmente, salvou a vida deste grupo 2 dias depois. Arthur usou o remo para afastar os predadores. O grupo passou uma noite aterrorizante, defendendo-se dos ataques dos crocodilos. Rio abaixo, Alistair estava escondido entre as rochas, seus ferimentos mal enfaixados, mas latejando de dor. Ele pensou que estava acabado, com a noite trazendo maiores perigos que seriam atraídos pelo cheiro de uma presa ferida. O que se seguiu possivelmente salvou a vida de Alistair naquela noite. Quando a escuridão caiu, ele viu um touro-búfalo se aproximar. Preparado para um ataque, ele se surpreendeu quando o animal simplesmente pastou por perto. Pode ser surpreendente que os búfalos são algumas das feras mais perigosas que você pode encontrar nas selvas africanas. Surpreendentemente, o búfalo deitou-se perto dele, aparentemente fazendo guarda. Durante a noite, leões rugiam e hienas circulavam, seguindo o cheiro de sangue. A presença do búfalo os impediu de fazer uma refeição de Alistair, como se estivesse protegendo o homem ferido. Ao amanhecer, o búfalo se levantou e se afastou. Sentindo-se um pouco melhor, Alistair fez uma tipóia para o braço e rumou ao acampamento. Horas depois, ele avistou pescadores zimbabuanos no rio. Muito fraco para gritar, ele acenou o quanto pôde. Eles viram seu sofrimento, o ajudaram e o transportaram rapidamente para o acampamento deles. Depois de ouvir sobre o resto do grupo, eles então retornaram ao rio e resgataram os outros do banco de areia. Primeiros socorros foram dados onde possível e um resgate aéreo foi organizado. O primeiro avião enfrentou dificuldades. Felizmente, um segundo avião finalmente chegou, levando Alistair para Harare para cirurgia. Graças à intervenção médica rápida em enxertos de pele, o braço de Alistair foi salvo, porém, ele nunca recuperou totalmente seus movimentos. O terrível calvário havia acabado, mas as lembranças daquela noite os acompanhariam para sempre. Pelo menos o grupo saiu dessa situação sem a perda de nenhuma vida. O mesmo não pode ser dito para o próximo trágico encontro no Zambeze. O sol estava se pondo sobre o rio Zambeze em 9 de março, lançando um tom dourado sobre a água cintilante. Paul Templer, um experiente guia de turismo fluvial, conduzia um grupo de turistas perto das Cataratas Vitória, no Zimbábue. Templer concordou em substituir um amigo, que lideraria um safari pelo rio Zambeze, mas estava com malária. Eu adorava aquele trecho do rio. Era uma área que eu conhecia muito bem. A tranquilidade da cena mascarava os perigos ocultos sob a superfície do rio. Templer e seu aprendiz de guia, Evans Namassango, navegaram com seus convidados pelas águas calmas. Eles estavam completamente inconscientes de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O grupo de expedição incluía 6 clientes de safari, 4 membros da tripulação da Air France
e um casal alemão, além de 3 guias aprendizes e o próprio Templar. O grupo navegou pelo Zambeze em 3 canoas, com os clientes sentados nas 2 primeiras posições e um guia na traseira. Além disso, um guia aprendiz seguia em um caiaque de segurança para uma pessoa. Templar disse mais tarde que as coisas estavam indo como deveriam ir. Todos se divertiam muito. Por fim, avistaram um grupo de aproximadamente 1 dúzia de hipopótamos, cena típica no rio Zambeze. Inicialmente, não se alarmaram, já que estavam a uma distância segura. No entanto, à medida que se aproximavam, Templar tentou desviar, aconselhando: estávamos nos aproximando e eu estava tentando tomar uma ação evasiva. O plano era apenas remar com segurança ao redor dos hipopótamos. Liderando o caminho, a canoa de Templar navegou por um pequeno canal com as outras 2 canoas e o caiaque seguindo. Ele esperou o grupo alcançá-lo, mas percebeu que a terceira canoa havia ficado para trás e se desviado do curso. Templar não sabia como isso aconteceu, então o ataque começou sem aviso. De repente, há esse grande estrondo e eu vejo a canoa como a parte de trás dela catapultada para o ar, e Evans, o guia na parte de trás da canoa, catapultado para fora da canoa. Um enorme hipopótamo macho irrompeu da água com grande força, virando o caiaque de Namassango e jogando seus 2 passageiros no rio infestado de crocodilos. O pânico se espalhou rapidamente, enquanto o indefeso Tauris lutava para se manter à tona. Templar, testemunhando o caos, remou furiosamente em direção a Namassango para ajudar. Quando estendeu a mão para seu aprendiz, a água entre eles explodiu novamente. Em um instante, Templar foi envolvido pela escuridão e uma pressão esmagadora. Ele percebeu com horror que estava sendo engolido por outro hipopótamo. A boca da fera era viscosa e quente, exalando um cheiro de ovos podres. A pressão em seu corpo era imensa, e ele lutava para compreender o pesadelo que se tornou sua realidade. As mandíbulas do hipopótamo se fecharam com força de torno, tentando esmagá-lo. O tamanho do templário salvou-o de ser engolido inteiro, mas o hipopótamo o soltou, apenas para atacar novamente com força renovada. Seus dentes se cravaram em seu braço. Seu pulmão foi afetado, assim como seu tendão de Aquiles. A dor era terrível. Ele sofreu 38 graves mordidas. A força vital preencheu a água, embaçando a visão do templário. Enquanto isso, seu aprendiz Namassango também lutava pela vida. Ele usava seu remo para afastar o hipopótamo atacante e proteger os turistas. Mas ele foi dominado e sumiu nas profundezas turvas. Foi a última vez que o viram vivo. Um dos guias, Mike, resgatou Templar da água e prestou primeiros socorros na margem do rio. A batalha pela sobrevivência apenas iniciava. O braço esquerdo de Templar estava terrivelmente mutilado, necessitando de atendimento médico urgente. O transporte até um hospital próximo a Bulawayo durou 8 horas. Durante a árdua jornada, Templar lutou contra o choque e a perda de sangue. Ao chegarem, os médicos tiveram que amputar seu braço esquerdo para salvar sua vida. Templar mais tarde recordou o horrível incidente. Eu me lembro. Estávamos tomando nossas bebidas, descansando e apreciando a paz e tranquilidade que vem com aquele brilho do final da tarde. Então houve esse baque nauseante. Templar viu o guia do safari voando pelo ar, enquanto sua canoa escorregava dos ombros de um gigantesco hipopótamo macho. Então Templar foi engolido até a cintura pela fera. Era viscoso, quente e cheirava a ovos podres. Foi um dia realmente ruim no escritório. Meu mundo mergulhou na escuridão e num estranho silêncio. Veja, da minha cintura para cima, eu não estava seco, mas também não estava molhado. Não como estavam as minhas pernas. Havia essa pressão incrível, esmagando a minha parte inferior das costas. Consegui libertar uma mão e, ao tatear, senti as cerdas no focinho do hipopótamo. Agora eu sabia onde estava. De cabeça para baixo,
até a cintura na garganta do hipopótamo. Tragicamente, o outro guia, Evans Namasango, foi finalmente encontrado rio abaixo após 2 dias de busca pelo seu corpo. Mais uma vítima do Zambezi. O encontro de Templer com o hipopótamo rebelde, apelidado de Harry, se tornaria uma lenda arrepiante. Ele posteriormente relatou suas vivências em sua autobiografia. É chamado O que Restou de Mim. Como perdi uma luta com um hipopótamo rebelde e ganhei minha vida, uma narrativa emocionante de coragem e resiliência. Conforme os meses passavam, a história do ataque do hipopótamo do rio Zambezi, de 1996, se espalhava. Essas histórias revelam como a natureza pode, rapidamente, se voltar contra nós. Mas eles também são um testemunho da vontade do homem de viver. Como você reagiria se fosse engolido até a cintura por um hipopótamo? Este último incidente é diferente dos outros, mas é certamente o pior pela pura perda de vidas. Em setembro de 2003, uma balsa improvisada navegava pelo rio Zambezi. A balsa rangia sob o peso pesado de sua carga. Partiu do posto fluvial de Kazungula, na Zâmbia, com destino a Botsuana. Era uma travessia rotineira, mas naquela noite o navio estava sobrecarregado com mais que apenas passageiros. Transportava um enorme caminhão carregado com cobre da República Democrática do Congo para a África do Sul. Quando o sol se pôs no horizonte, pintando o céu em tons de laranja, a balsa começou sua lenta jornada pelo rio. Entre os passageiros havia mulheres e crianças, principalmente comerciantes de fronteira que dependiam desta rota para sobreviver. A beleza do Zambezi era um espetáculo, mas logo se transformaria em uma tragédia caótica. Tragédia inesperada aconteceu. O imenso peso do caminhão era demais para a balsa suportar. A balsa perdeu o equilíbrio conforme o peso do caminhão se deslocava. Com um gemido aterrorizante, o navio virou, jogando todos a bordo nas águas infestadas de crocodilos e hipopótamos. As pessoas gritavam e lutavam para se manter à tona, seus ruídos atraindo os sons dos predadores oportunistas do rio. No caos subsequente, 6 pessoas se agarraram aos destroços. Eles foram eventualmente resgatados, mas a cena era de total destruição. As pessoas começaram a desaparecer sob a superfície, levadas pela correnteza ou puxadas por mandíbulas invisíveis. As testemunhas hesitavam em mergulhar na água para salvar alguém, temendo os crocodilos e hipopótamos à espreita. De volta à costa, a notícia do desastre se espalhou lentamente. Kazungula, um posto remoto a cerca de 550 quilômetros de Lusaka, não tinha uma rede telefônica. Isso significava atrasos críticos para iniciar uma operação de resgate. Quando a ajuda começou a se mobilizar, horas cruciais já tinham se passado. Enquanto a escuridão dominava o rio, os mergulhadores iniciaram a sombria busca por sobreviventes. Até amanhã, 3 corpos foram recuperados. Mas o destino de pelo menos outros 15 permanecia incerto. A atmosfera estava carregada de tensão e tristeza, interrompida apenas pelo ocasional barulho de mergulhadores voltando para ir à água. Matthew Feary, da operadora de balsas Serviços de Engenharia, confirmou a tragédia. O acidente foi causado pelo caminhão que transportava concentrados de cobre. Quando ele deslizou do pontão, todos foram jogados no rio. Confirmamos a morte de 18 pessoas. Sem equipamento de resgate adequado, a busca foi dolorosamente lenta. Brenda Muntemba, uma porta-voz da polícia zambiana, explicou a grave situação. O problema é a falta de equipamento. Um guindaste foi garantido, mas não há coletes salva-vidas e barcos. Reforços da Força Aérea de Botsuana e da polícia zimbabuana. Para as famílias dos desaparecidos, a espera foi agonizante. Enquanto as equipes de resgate continuavam sua tarefa sombria, a história do desastre do ferry se espalhou.
Foi um lembrete sombrio dos perigos enfrentados por aqueles que dependiam do rio para seu sustento. Nos últimos meses, dezenas morreram em acidentes semelhantes no Zambeze. A maioria era vítima de infraestrutura precária e de águas traiçoeiras que ligavam suas comunidades. Muitos tentavam apenas ganhar a vida como podiam. No final, o Zambeze reivindicou muitas vidas naquele dia. O Zambeze é conhecido por sua beleza deslumbrante, mas seus perigos são igualmente reais. Valeu por assistir. Até a próxima. Mantenha-se audacioso e viva corajosamente.